Jararaca está no Brasil todo, coral no Brasil todo. Cascavel, Cerrado e Caatinga, e surucucu está na Mata Atlântica e na Amazônia. E olha, hoje eu vou para um assunto muito legal que eu gosto muito particularmente, então por isso eu tô aqui com o Giuseppe Puorto, ele que é graduado em Ciências Biológicas, é pesquisador científico no Museu Biológico do Instituto Butantan, tem experiência na área de zoologia com ênfase em herpetologia. E aí, Giuseppe, tudo bom? Bem, e você? Tudo bem. Olha, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite, vindo até aqui me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Obrigado. Opa, estamos aqui para colaborar e participar da melhor maneira possível. Muito bom. Giuseppe, é correto eu dizer que você vive entre cobras e lagartos? É. Literalmente é, e de todos os tipos. Não só aquelas que rastejam, mas aquelas que andam também, né? Você sabe por que eu estou falando isso? Não. Porque entre cobras e lagartos é muito legal, porque eu sou pesquisador e sou especialista em serpentes, basicamente, né? E animais venenosos. Só que a palavra cobra, ela significa o animal, ela significa aquele é um cobra, é o ruim. Significa, nossa, aquele cara é cobra, é muito bom no que faz. Nossa, mas aquele cara me cobra. Você está devendo para ele, né? Então, cobra tem diferentes justificativas, diferentes formas de você expressar a palavra cobra, né? E é claro que aqui a gente sempre tenta fazer da uma maneira bem gostosa, sem ser pejorativo. Muito bom. Giuseppe, agora me explica, o que é esse palavrão herpetologia? É muito simples. Nossa, poxa, ninguém sabe o que é isso. Eu não sei. Pois é, as pessoas confundem herpetologia com herpes. Não tem nada a ver com herpes. Herpetologia é o estudo de répteis e anfíbios. Herpeto vem de réptil, né? Então fica o estudo de répteis e anfíbios. Agora, qual que é a diferença entre réptil e anfíbio? São dois grupos distintos, né? O grupo dos anfíbios são aqueles animais, é o primeiro grupo animal a deixar água, né? Que são sapos, pererecas e rãs. E depois, esses anfíbios dão origem, na escala evolutiva, aos répteis. Tá? E aí nós temos o primeiro grupo que sai da água e não mais depende totalmente da água, porque o anfíbio significa vida dupla. Tá. Né? Então ele depende tanto da água como do ar. E o réptil não, ele depende somente da sua parte externa, ele não tem mais dependência da água do ponto de vista de evolução e de quando ele é jovem, certo? E agora a tartaruga? Porque, por exemplo, você tem o tigre d'água, por exemplo, que eu acredito, né? Eu acho que ele depende um pouco da água. Então você tem a tartaruga que não é anfíbio e a tartaruga que é? Não. Não. A tartaruga não é um anfíbio, a tartaruga é um réptil. Só que ela depende da água para viver e não para respirar. Entendi. Tá? A respiração de anfíbio pode ser pela pele, né? Enquanto que depois externamente. Por isso que fala anfíbio. Ele tem a sua fase inicial, que é de girino, dentro d'água. Depois ele passa para a terra, mas ele depende da água. Só que o réptil ele pode viver na água, mas ele respira o oxigênio. Entendi. Essa é a diferença, então, está na respiração. Exatamente. Ô Giuseppe, agora, Oi. uma das coisas que causa... Eu acho que as pessoas têm mais curiosidade, né? Ou acaba despertando mais curiosidade nas pessoas, são os animais peçonhentos. Ou aqueles que têm veneno, ou que pode causar um dano aí para a nossa vida, representa algum tipo de perigo, né? Primeiro tem que saber qual que é a diferença entre peçonhento e venenoso, né? O que é? Como é que difere isso? Venenoso é aquele animal que produz uma toxina, veneno, só que ele não apresenta um aparelho especializado para poder inocular esse veneno. A ingestão desse veneno o contato pode ser, o envenenamento pode ser por contato ou por ingestão. Né? Tanto é que nós temos alguns anfíbios que têm veneno na pele. Por exemplo, na América Central tem aqueles sapinhos coloridos. Que são os mais bonitos, né? São os mais bonitos, né? E na Amazônia também tem. Os piores são na América Central.
eles adquirem o veneno que passa para a pele através da formiga que ele come, que a formiga tem um ácido, que é o ácido, um ácido que ela produz, e quando um animal come aquela formiga, ele metaboliza e passa a elaborar um veneno, né, que ele usa na sua defesa. Já os répteis, alguns répteis são peçonhentos. Algumas serpentes são peçonhentas. O que é peçonhento? É aquele animal que produz uma toxina, que é um tipo de veneno, ou o veneno em si, e ao mesmo tempo ele possui um aparelho especializado para inocular este veneno ou esta toxina. Tá? Então, o envenenamento ocorre de forma ativa. Então, o animal tem que injetar o veneno. E acontece como? Pela picada. Tá? Então, essa é a diferença básica. Então, nós temos alguns anfíbios que têm o veneno na pele. Nós temos alguns anfíbios que estão sendo descobertos agora, que produzem algumas toxinas e que estão na cabeça do animal. Já as serpentes, nós temos o quê? Uma boa parte peçonhenta. Né? Quando a gente fala peçonhenta, nós estamos falando muito com relação ao homem. Algumas serpentes, elas podem ser peçonhentas, mas não de interesse médico. Ah, entendi. Tá? E aí tem a outra explicação. E por que de acha um animal tem que ter veneno? Por que uma cobra tem veneno e a outra não tem veneno? Você pode me perguntar isso, eu te respondo. Muito bom. Olha lá. Ô, Giuseppe, uma curiosidade que eu tenho assim de muito tempo. Por que tem cobra que tem veneno e tem cobra que não precisa ter veneno? E para que serve esse veneno? Bom, eu entenderia que era para imobilizar a presa dela e ela se alimentar. Exatamente. Não sei se é por isso. Exatamente. Essa é a primeira função do veneno. É imobilizar a presa, é abater a presa. Né? E alguém vai assim, mas por que? E aquela que não tem veneno? Como é que ela abate a presa? Ela tem de outra forma. Aquela que não tem o veneno, como é que ela vai abater a presa? Com a força. A gente fala que alguns animais são constritores, que vem de constringir. Então ela pega, enrola e constringe. Ele mata por asfixia. Né? Outros pega a presa, ela morde, e aí ela tem uma mordida, e no fundo da boca ela tem uns dentes diferenciados que estão ligados a uma pequena glândula de veneno. Uhum. Tá? Mas para injetar esse veneno, ela tem que morder. E morder para valer. Uhum. Tá? Para poder bombear veneno para a presa. Uhum. E alguns podem usar, inclusive, a constrição ao mesmo tempo. Já aquelas serpentes que são peçonhentas de importância em saúde ou importância médica, elas têm todo um aparato diferenciado. Por exemplo, os dentes da frente, né, que são equivalentes ao nosso canino, eles são modificados, diferenciados. Eles são totalmente caniculados. Imagina uma agulha de injeção que é feita para injetar alguma coisa. O dente da cobra desse grupo, ele é dessa forma, ele é caniculado, a ponta é chanfrada e é curvo. Isso está ligado a um canal que vem de uma bolsa de veneno que fica atrás e abaixo dos olhos. Uhum. Então, esse é a jararaca, é a cascavel, é a surucucu, ela dá bote. Como é que ela faz? Ela dá o bote, encosta e retorna. Quando ela encostou, injetou veneno. Tá? Em quanto tempo acontece isso? Uma fração de segundos. É um piscar de olhos, foi dado o bote. Agora, nem sempre há ingestão de veneno, né? Nem sempre acontece a injeção de veneno por vários motivos. É a mesma coisa quando um leão vai atacar uma presa para comer, ele não acerta 100%. Né? Às vezes a presa dá um baile nele. A cobra é a mesma coisa. Ela dá algum problema aconteceu naquele momento, né? a posição, a forma, que ela erra o bote. Né? E a gente fala que isso é uma picada seca. Tá certo? Mas para acontecer essa tal picada para injetar o veneno, o animal sofreu ao longo da evolução uma série de modificações. Tá? Primeiro, a cabeça de uma jararaca, de uma cascavel, que dá a picada, é uma cabeça leve. Os ossos são menores, mais finos, tem mobilidade, inclusive tem diferença entre o lado direito e o lado esquerdo na hora na mobilidade. E os ossos que estão ao lado da caixa craniana, eles são todos móveis.
certo? Então, com isso, ela consegue dar o bote, injetar o veneno. Depois, quando ela vai ingerir a presa, isso também já serve para todas as cobras, né? Quando ela vai ingerir a presa, a musculatura é bem mais elástica, as costelas se abrem, os ossos da cabeça se abrem, aqui na frente não é soldado como a gente, ele é separado, é assim, Caramba. de modo que ela consegue abrir a boca muito maior do que a gente, muito mais do que a gente. A gente faz assim, ah, acabou. Ela não, isso se expande tudo para poder ingerir uma presa até 3,5 vezes o seu tamanho. Tá? Então, essas modificações todas fizeram com que a serpente pudesse usar o veneno para bater a presa, usar a força para bater a presa e, ao mesmo tempo, ingerir presas que são até 3,5 vezes o seu diâmetro. Caramba. Ô, Giuseppe, agora, e a cobra coral? Porque se fala bastante sobre ela, né? Ou às vezes o pessoal tem muito medo dela, não sei. É porque o pessoal usa muito em filme ou porque realmente ela é uma cobra extremamente perigosa? Não, é porque tem 2 tipos de corais, com veneno e sem veneno. Tá. E o ser humano, ele é muito curioso para algumas coisas. E quando ele não tem explicação para alguma coisa, ele imagina. Então ele fala, por exemplo, no caso das corais. Ah, então tem a coral que é de verdade e tem a coral que é de mentira. A coral com veneno e a coral sem veneno. Veja, o padrão coral serve para alguma coisa. E para que serve o padrão coral numa cobra? Defesa. Né? Por quê? Porque na natureza, vermelho, preto, amarelo, combinado ou não, são cores de advertência. É alerta. Não mexe comigo que eu te pego. Certo? Isso é inato nos animais. Então, quando a gente olha o padrão coral nas serpentes, nós temos o quê? O padrão coral aparece em diferentes famílias de serpentes. Cada família tem características básicas daquele grupo, por isso que são colocadas em famílias diferentes. O padrão coral aparece em diferentes famílias, tanto em famílias que são basais. O que é a família basal? Aquelas que são evolutivamente mais embaixo, do começo da evolução, até as mais, não é, a palavra certa não é evoluída, mas as mais derivadas, que são as mais recentes na evolução. Tá. O que difere entre elas? Primeiro, a dentição. A dentição daquela que não tem veneno é formada de uma forma que o bicho não tem veneno nenhum. Então ela morde e acabou. Né? E tem aquelas que tem o dente atrás. Ela pode usar diferentes formas para poder matar a presa, para comer. E depois tem o grupo mais derivado, que é o mais... não é mais evoluído, tá? Que é a coral com veneno, onde o dente é aqui na frente, ela não dá bote, ela tem que morder. Certo? E ela tem um veneno que ele é complicado. Ele pode matar uma pessoa? Até pode, porque ele é muito tóxico. Tem uma toxina bem pesada, bem potente. Né? Então a diferença é essa. Ah, mas quando é que eu sei? Você não vai saber. As pessoas não vão saber, porque elas são muito parecidas do ponto de vista externo. Nós que somos técnicos, a gente bate o olho e já sabe. Ah, mas é verdade que eu já li, e está escrito isso em vários locais, já li que a coral que tem veneno, que é a verdadeira, o anel dá a volta no corpo inteiro. Sim, é verdade. Mas nós temos as falsas corais, que não dão a volta no corpo inteiro, mas algumas dão. Então não é um padrão 100%. Ah, mas eu ouvi falar que a cabeça de uma cobra coral ela é arredondada. E aquela que não tem veneno, ela é um pouquinho mais triangular ou destacada. Isso é verdade. Mas todas que têm a forma arredondada são perigosas? Algumas. Nós temos algumas falsas corais que têm a cabeça arredondada. Ah, mas eu ouvi falar também que o olho da coral, que tem veneno, é pequenininho. Parece uma cabecinha de alfinete escura, quase pupila imperceptível. E aquela que não tem veneno, o olho é grande. Isso é verdade. Só que algumas falsas corais também têm o olho pequeno. Tá? E outra pergunta bem importante, qual que é a referência para olho grande e pequeno?
A gente só pode falar que uma coisa é grande e pequena se você tiver referências, né? Então, para mim é fácil, mas para o leigo, não, né? Quando eu falo pequeno e grande, a coral com veneno tem um olho bem pequenininho, realmente, né? Tamanho da cabeça de alfinete. E aquela que não tem veneno, que tem olho grande, é 3 vezes maior, até um pouco mais, certo? Bom, e aí, como é que fica? Não fica. A gente fala o seguinte: nós trabalhamos com tema e trabalhamos com assunto de prevenção em saúde, inclusive com informações de primeiros socorros. A gente fala o seguinte: apareceu uma cobra que tem padrão coral, considera como potencialmente perigosa. Evite acidentes, não mexa, porque o descuido ele é às vezes fatal. Agora, você trazendo essas informações, né? Tem uma coisa curiosa que é. Existem até alguns grupos no Facebook e tudo mais, né? Que o pessoal que vira e mexe às vezes vê uma cobra, fotografa, né? Em um lugar ao ar livre, né? Vamos dizer assim. Só que tem muita gente que vê uma cobra, em vez às vezes a pessoa deixar a cobra lá quieta, ela vai lá e mata a cobra. Pô, isso acontece muito, né? Acontece. Não é melhor, deixa o bicho lá quieto, né? Por que acontece isso? Essa agressão, essa história do homem com a serpente, ele é uma coisa muito doida, né? Ou as pessoas amam as serpentes ou elas odeiam as serpentes. Isso é fato. E por que elas odeiam a serpente? Porque a serpente, a cobra, ela tem várias simbologias para a espécie humana, né? Primeiro, ela é não na mesma sequência, tá? Primeiro, a cobra é o símbolo do mal. Uhum. Mas por que a cobra é o símbolo do mal? É um animal, sim, mas está escrito na Bíblia que quando Deus criou a terra e colocou o homem, colocou a mulher e colocou os animais, ele falou para Eva: essa aqui é a árvore da sabedoria, não comas do fruto. Tudo bem. Aí, quem que aparece? Aparece a dona Eva, o seu marido, e aparece a serpente. Aí a serpente convenceu a Eva a comer a maçã, certo? E ela, em vez de respeitar a ordem de Deus, o que ela fez? Ela falou e comeu. E quando ela comeu a maçã, ela provocou o primeiro pecado do ser humano. E Deus castigou a humanidade e os animais. A serpente. Então Deus falou assim: você me desobedeceu, em outras palavras, né? Então você vai ser castigada. Você ferirá a serpente, esmagando a cabeça, e ela vai comer o pó para o resto dos tempos, porque ela rasteja. Uhum. Então, não estou falando aqui, nós estamos aqui dizendo se isso é verdade. Sim, não estamos dando juízo de valor. Não é nada disso, mas está sim. escrito. Estamos apresentando os fatos. Exatamente. E com isso, a cobra tem a fama que representa o mal, é o símbolo do mal. Ao mesmo tempo, a serpente aparece em várias outras simbologias e vários outros símbolos, por exemplo, de medicina. A medicina tem a cobra. A odontologia tem a cobra. Por quê? É o poder de curar. Tá certo? Aparece em algumas áreas econômicas, no símbolo de algumas áreas econômicas. Né? A cobra é uma astúcia. Tá certo? Ou seja, em alguns povos, durante a história da humanidade, ela aparece como símbolo de poder. Por exemplo, no Antigo Egito. Quem é que podia usar a coroa com o símbolo da cobra? É só olhar os livros, é só ver as fotografias. É o faraó que tem na cabeça e tem a naja. Uhum. Né? Quem é que pode usar também? A rainha. Mas ninguém, porque era símbolo de poder máximo. Em outras culturas, elas aparecem como divindades. Por exemplo, na Índia, né? Tem templos para as cobras. Em outras culturas, por exemplo, atualmente tem nos Estados Unidos, não estou criticando ninguém, mas tem seitas que adoram as cobras, as cascavéis. Uhum. De vez em quando dá zebra, né? Por quê? Porque a cascavel vai lá e pega o cara que adora ela, né? E quando acontece isso, para ele, nossa, é uma glória ser picado por uma cascavel.
até o dia que ele morre. E recentemente, quando eu falo recentemente, há alguns anos atrás, uma dessas seitas, os caras ficam numa sala com uma banheira, os caras colocam 200 cascavéis dentro da banheira com o cara, e ele fica, e um cara morreu lá nos Estados Unidos. E quando ele morreu, isso viralizou no mundo todo, né? E aqui em São Paulo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a TV fez matérias, eu dei entrevista. Por que o cara morreu? E que ele não tinha fé? Não, porque o cara picou ele. A cobra picou o cara. E pegou bem picadinho, né? E o cara morreu. Né? Por que ele morreu? Por causa do efeito do veneno. Né? Mas e as outras vezes que não morreu? Não morreu porque não pegou de jeito. Então, vê como as coisas são, né? Então, essa simbologia faz com que as pessoas, praticamente no mundo todo, encontram uma serpente no seu ambiente e elas são mortas. Elas são mortas impiedosamente, certo? Em qualquer lugar, aqui no Brasil, não fica atrás. Isso é muito cruel para a gente, principalmente sabendo que somente 15% das serpentes que nós temos no Brasil, de todas as espécies, que são 435 espécies conhecidas hoje, somente 15% tem potencialmente perigo para o homem. Nossa, é pouco. Potência de envenenamento. Sim. Tá certo? E 85% não são fatais ao homem. É claro que cada acidente é um acidente, mas as pessoas não querem saber, viu? A cobra mata. E como é que a gente sabe disso? Bom, eu estou no Butantan há muito tempo. O Butantan tem um trabalho social muito grande, a gente atende a população de diferentes formas, inclusive respondendo perguntas através... Antes era por carta, né? Hoje vem por e-mail, WhatsApp, vem por tudo quanto é forma. E a gente responde isso. E as perguntas são as mesmas do passado, quando eu respondia cartas. Caramba! Né? As mesmas, não muda o tipo de pergunta. Eu tenho uma casa aqui tem uma chácara, tem um sítio aqui que fica na área rural, sei da onde, e apareceu uma cobra aqui, eu tenho um cachorrinho, eu tenho minha filha, tenho minha criança, eu fico preocupado. O que eu faço para evitar? Não tem como você evitar se você tem uma casa no meio, você tem uma casa no campo. Eu tenho uma casa aqui no litoral, a minha casa fica bem distante do centro, né, encostada na serra, todo cheio de árvores, e aparecem as cobras aqui, o que eu faço? Não tenho o que fazer. Você está invadindo, nós estamos invadindo. Tá certo? Isso é um fato. Então, para nós que somos técnicos, é muito cruel ver os dois casos, né? Ver o lado da conservação, que é os animais sendo mortos, e o outro lado é a questão da ocupação do homem de forma desenfreada e competindo com a natureza. Isso não quer dizer que nós somos contra a ocupação, não é isso. Mas é que não tem controle. E alguém paga o pato. Quem são os animais? E nesse caso, as cobras. Infelizmente. Deixa eu chamar aqui o Fábio Davidovich, que está estreando aqui o quadro no programa. Vai aí, Fábio. Que informação você tem relevante pra gente? Você sabia qual o país que tem maior índice de startups desse nosso planeta? Pois é, eu não sabia. Até ter visitado o país de Israel. Eu fui visitar Israel em março desse ano com o pessoal do Technion, que é uma das maiores universidades aí de Israel. Foi uma viagem incrível na qual pude conhecer esse grande hub de inovação e de startups. Agora, é muito curioso saber que Israel é um país bem pequenininho, ele é mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe aqui no Brasil. Realmente você faz o país aí de ponta a ponta em 6 horas de carro. Realmente é bastante curioso entender como esse país tão pequeno tem um alcance mundial tão grande. Ele é um país em que não tem muitas riquezas naturais. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Brasil, é um país, nesse sentido, não tem muitas riquezas naturais. E essa, na minha opinião, é uma das chaves pelas quais o país teve que buscar novas alternativas para poder crescer aí economicamente. Israel também ele foi o berço da religião monoteísta, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo,
tudo aconteceu ali, é incrível quando você visita Jerusalém, ali as cidades, você tropeça numa pedra, você tropeça aí em história, é uma coisa muito, muito interessante. Israel também é a única democracia do Oriente Médio, ele é cercado aí de países com regimes aí mais autoritários. Isso também tem ajudado o país a ser impulsionado e impulsionar grandes empreendedores aí por todo o nosso planeta. É importante lembrar que nem sempre foi assim. Israel conseguiu sua independência aí há pouco mais de 70 anos, depois daquele evento em que milhões e milhões de judeus sofreram e tiveram que buscar uma pátria, e depois aí de 2000 anos que o Estado de Israel renasceu. Então, uma das chaves super importante para essa potência que é o país de Israel é a luta pela sobrevivência, a luta por buscar um espaço entre os grandes. Muito bom, Fábio. Obrigado por essas informações. Agora eu vou continuar o papo aqui com o Giuseppe Porto. Ô, Giuseppe, dos animais que você comentou, né, os répteis e os anfíbios, qual que tem o maior, vamos dizer assim, o veneno mais fatal para o ser humano? São as serpentes. Mas tem alguma que... Tem, né? Veja bem, quando a gente fala de serpentes que têm veneno, existem graus, né? A gente não pode esquecer que a cobra inventou, entre aspas, o veneno para obter seu alimento e para sua defesa, tá certo? Então, esse veneno é uma coisa variável. E nós estamos falando da relação dela com a gente. Então, o veneno foi feito para a presa que ela vai comer. E ele se manifesta no nosso corpo de diferentes formas. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos aqui no Brasil 4 grupos de serpentes peçonhentas, que são aquelas de importância em saúde e importância médica. Bom, sabendo dessa informação, eu tenho que dar mais algumas para a gente chegar na explicação. Hoje, nós temos aproximadamente 30 mil acidentes por serpente em território brasileiro. Tá? 30 mil. Quando você olha 30 mil dentro da população, é pequeno, mas não deixa de ser importante. Bom, desses 30 mil acidentes por ano, aproximadamente 80% são provocados pelas jararacas, que é o maior grupo. Quando eu falo maior grupo, elas estão em qualquer lugar dentro do território brasileiro, tanto nas ilhas quanto na parte continental. Elas ocupam diferentes áreas do Brasil, seja na Amazônia, animais de floresta, seja na Mata Atlântica, animal de floresta, seja no Cerrado, de área aberta, na Caatinga, nos Pampas e no Pantanal. Caramba! Tá? Estão em todas as áreas. Algumas espécies são mais raras de jararaca, outras são mais comuns. Algumas suportam bem as mudanças ambientais e se adaptam ao que o homem provoca para ela, tá certo? Então elas causam no ser humano cerca de 80% dos acidentes, aproximadamente. É o bicho que mais mata? Não. É o bicho que mais causa acidente. Tem uma morte bem baixa, mas pode deixar sequelas. O que é sequelas? O veneno age no local e pode causar necrose e até gangrena. Tá? Bom, segundo lugar, nós temos as cascavéis. As cascavéis é o segundo grupo, aparece aproximadamente com 10% dos acidentes, tá? No território brasileiro. Quando eu falo isso, estou falando de Brasil, mas regionalmente as coisas têm uma pequena variação. Cascavel causa 10%. Uma informação importante. Dos 30 mil, qual que é o índice de letalidade? Cobra mata 0,5%. Isso significa que, no Brasil, cerca de 150 pessoas morrem por ano. Tá bom? Cascavel causa mais ou menos 10%. Só que dos 10% que ela causa, ela mata 2% dos acidentados. Opa, tem uma informação importante aí, né? Bom, e outra coisa. Onde é que está a cascavel no Brasil? Ela vive originalmente em áreas de cerrado e caatinga, portanto, áreas abertas. É bem localizado. Quando a gente olha para o Brasil atualmente, a gente vê que tem o desmatamento vem ocorrendo desde 1500. Se a cascavel tem sua origem em áreas abertas, o que acontece quando você desmata? O que era uma floresta vira o quê?
uma área aberta. Então, elas estão invadindo, tá certo? Pode ser que mais à frente esse número aumente. E o veneno da cascavel é um cascavel que... Por que ele tem 2% de mortalidade ou de problemas sérios dentro dos 10%? É pelo efeito do veneno. Cascavel tem ação local. A jararaca tem a ação local. A cascavel, ele é neurotóxico, miotóxico. O que significa isso? Vai causar problemas na pessoa, com destruição. Primeiro, são coisas que aparecem simples. Cai a pálpebra, então fica assim. Nossa. E é uma ação neurológica. Isso passa quando toma o soro. Se a pessoa demora para tomar o soro, o que acontece? O veneno vai agir nas células musculares e vai destruir a hemoglobina. E para onde vai essa hemoglobina? Vai para o rim. Então a pessoa começa a ter um fluxo urinário menor e vai mudando a cor para escuro. Quanto mais escuro, pior está o rim da pessoa. O que mata? Insuficiência renal aguda. Nossa, caramba. Tá? Por isso que ele é complicadíssimo. Aí tem a surucucu. Quem é a surucucu? É uma surucucu pico de jaca. É a maior serpente das Américas, chega a 3,5 metros de comprimento. É um animal típico de floresta amazônica, e uns trechos da Mata Atlântica. Mas qual que é o índice de acidentes? É muito baixo. Por que é baixo? Porque a surucucu vive em floresta. E ela não gosta muito das alterações ambientais. E o que causa esse bicho? Bom, ele tem uma ação muito parecida com a de jararaca, acrescido de ação neurotóxica, tá? Que causa vômito e diarreia. O cara está ferrado, né? Porque já está danado, picado, e vai ter dor de barriga e vai vomitar, né? E são poucos acidentes e alguns com sequelas complicadas. E, por último, vem a coral. Coral está no Brasil todo. Só falando das perigosas, tá? Das peçonhentas, que tem veneno. Está no Brasil todo, em todo o território brasileiro. E tem um veneno de ação neurotóxica. Primeira consequência da mordida. Coral, um detalhe. Coral não pica, ela morde. Ela não faz isso e volta, ela tem que morder. Quando a gente olha para a coral, vê que ela causa algumas ações na pessoa. Primeiro, o local fica adormecido. A gente fala que é parestesia. Essa parestesia vai aumentando. Isso não é nada. Tomou soro, desaparece. A pessoa fica assim também, ó, cara de bebum, pela ação do veneno aqui. Também não é nada. O problema é quando ela injeta muito veneno e começa a paralisar o diafragma. Se o diafragma para, o que acontece com o indivíduo? Ele pode parar de respirar. Ele morre. Certo? Mas a gente sabe que são aproximadamente 1% dos acidentes e com índice de letalidade baixo também, 0,1%. Esse é o quadro brasileiro. Portanto, quem que é a mais perigosa do ponto de vista de acidente? A cascavel. Quem que tem o veneno mais tóxico? A coral. Quem é que causa mais acidente? A jararaca. Que doido. É doido, né? É doido. Porque se a gente pensar por isso, aí a gente tem que calcular justamente quem está causando mais acidente para calcular justamente quem está causando a maior letalidade. Essa é a informação técnica, né? Então, não basta você ter o veneno mais potente. Uhum. Se você causa pouco acidente, ele não é que ele não é importante. Sim, sim. Mas não é ele que está provocando a maioria dos acidentes. Quando a gente olha para o mundo, a coisa muda totalmente de figura, tá? Uhum. Nós estamos falando só do Brasil, e a América tem um padrão de espécies e um padrão de acidentes. Quando você olha para outros continentes, a coisa muda de figura. Olhar para a África, é complicado. Quem está na África lá que tem um veneno ferradíssimo? A mamba negra. Além de ser um veneno complicado, ela fica quase 4 metros de comprimento. E é muito ágil. Mas a mamba negra não é preta. Não é preta, ela é verde. E por que ele chama mamba? Porque a boca é preta. Aí veio o nome mamba negra. Ela tem uma toxina ferradíssima. Tá? Inclusive, algumas pessoas apresentadores que fazem esses programas com
mexendo com animais, alguns se ferram. No caso, vem para cima. Tá? Você olha para a Ásia, você tem outras coisas. Tem Ásia, você tem najas, como na África também tem najas. Tá? Você tem outras espécies que são complicadas. Olhar para a Austrália, então, nem se fala. É mais complicado ainda. Então, não dá para comparar tudo, né? Então, vamos olhar o Brasil, que tem esse perfil com relação ao tipo de veneno. Muito bom. Ô, Giuseppe, agora eu lembrei de uma cena, né, do Chapolin Colorado, que tem uma situação lá com cobras. E aí, eu acho que era a Dona Florinda, não lembro, né? E aí ela é picada por uma cobra, eles estão num acampamento e tal. E aí ela é picada, eu acho que eu fui picada aqui por uma cobra, não sei o quê. Aí eles não, tem que chupar o veneno, tem que chupar o veneno. Aí os caras vão lá, põem a boca e começa, tipo, chupar. Isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido, por quê? Porque, veja, as práticas caseiras, elas são muito doidas. Então, o que eu falo de prática caseira? Tem várias. Chupar o veneno, a verdade é chupar o local para sair o veneno. Bom, que coisa mais idiota, né? Por quê? Ninguém deve ter contato com o sangue de ninguém. Uhum. Começa por aí. Ah, mas eu também não posso ter cárie, senão eu vou morrer envenenado. Isso não funciona. Até porque o veneno é injetado sob pressão pelos dentes, então é assim, ó. É muito rápido, está lá dentro. Então, se alguém sugar o local da picada, vai sair sangue e um pouquinho de veneno que não vai resolver nada. Portanto, isso não funciona. Tá? Mas é uma prática. E é uma prática que vem acompanhada de outras. Por exemplo, foi picado, então vamos furar e cortar para sair mais veneno junto com o sangue. E ainda pode furar e sugar. Quando a gente olha o perfil do veneno das cobras brasileiras, e eu acabei de falar, né, que quem mais causa acidente é a jararaca, tá certo? As 32 espécies de jararaca que tem no Brasil. O perfil de veneno é de ação local. Então, se você corta, você fura, o que é que você está fazendo? Você está dando chance para o azar. Porque além do cara estar envenenado, ele vai estar ferrado com outras coisas que vão acontecer no local. Tá? E também lembrando que o veneno de algumas jararacas, quando jovens, ele tem uma ação diferente que é causar hemorragia. Nossa. Então o cara começa a sangrar, não para nunca mais. Né? E aí, complementando essas coisas doidinhas, o que se faz também? Amarra. Faz torniquete. Mas por que vai amarrar e fazer torniquete? Para o veneno não subir. Não subir para onde? A pessoa fica assim. Para a cabeça? Para quê? Para o coração? Talvez. Se é certo amarrar, fazer torniquete? O que você acha? Eu acho que não. E não é. Né? Não é por quê? Porque olha a situação. O cara foi picado aqui na mão. Aí vem um esperto, que sempre tem um esperto, né? E desde que eu sei. Amarra. Amarra com qualquer coisa que ele tiver por perto. Pode ser uma corda, pode ser um barbante, pode ser o cinto da calça, pode ser o cadarço do sapato, pode ser arame, pode ser um fio, qualquer coisa. Importante é amarrar. O que vai acontecer com o corpo? Quando você amarra, o corpo vai brigar com duas coisas importantes. Em primeiro lugar é a circulação. Né? Por que quando você aperta, fica roxo o local que está apertado? Que não está circulando. Porque não está circulando. E por que tem que ter a circulação? Porque o nosso sangue tem que passar pelo corpo todo e tem que passar pelo rim. O que o rim faz para a gente? Ele filtra as toxinas que nós temos no nosso sangue e vai sair como pelo xixi que a pessoa faz. É ali que saem as porcarias do nosso sangue. Se você amarra, aperta para torniquete, esse pedaço aqui não vai circular. Então ele fica escuro. Tá? Além disso, o organismo está brigando com o quê? Com o veneno concentrado nesse espaço. Qual que vai ser o resultado disso? Eu imagino que vai piorar essa região porque o veneno está tudo aqui. Ele não fez a circulação, o rim não filtrou e essas coisas assim. Ele vai ser um caso sério, ele vai ter problemas muito sérios, até chegar à amputação.
se for uma coisa bem amarrada e demorada para se fazer. E outra coisa, quando uma pessoa está garroteada, não se pode simplesmente, chegou no hospital e abre aqui e deixa... Não. Por que não pode? Porque o cara está amarrado lá meia hora, 1 hora, 2, sei lá quanto tempo. O que está acontecendo com esse espaço que está amarrado? Está cheio de toxina. Quando você solta o torniquete, se você soltasse o torniquete, isso aqui entra na corrente sanguínea com uma bomba. Pode causar um choque e a pessoa pode até morrer. Tá? Quando se faz isso, quando um cara chega garroteado no hospital, o médico tem que fazer um outro garrote mais acima, solta o primeiro devagar e vai soltando o outro também devagar. E vai fazendo isso circular aos poucos para evitar um choque. Ou seja, dá mais trabalho para todo mundo, né? Mas você acha que para por aí? Você acha que para, além de chupar, amarrar, parou? Eu falei, não para aí não. Os caras têm ideias assim, fantásticas. Por exemplo, o vizinho sempre sabe tudo, né? E tem um amigo, aquele amigo que, eu sei de tudo. A cobra picou você, você vai morrer. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar esterco de vaca. Colocar cocô em cima do ferimento não é legal, mas eles fazem isso aí fora. E por que põe esterco de vaca em cima do acidente? Porque o esterco vai puxar o veneno, não vai puxar coisa nenhuma. Você vai contaminar o local. Mas também você faz o quê? Você tem que caçar a cobra, tem que matar a cobra. Aí quando matar a cobra, você abre ela e passa as vísceras. Que coisa mais sem graça. Mas tudo bem, você pode, inclusive, colocar borra de café em cima. O que teve café com acidente? Café é gostoso para tomar, como eu tomei agora há pouco um aqui. E depois vou tomar outro que eu vou pedir. Né? Não tem nada a ver. Você acha que parou por aí? Não, tem mais. Em picada de cobra, acidente com cobra, tem que beber álcool. Álcool? Para quê? Para neutralizar o veneno. Não vai neutralizar. Depende qual álcool, né? Se for o Zulu, a gente tá lascado. Pois é. Agora, se for uma cachaçinha, eu acho que pode até dar um barato ali para melhorar o cara ali, né? Mas não vai resolver, não. Vai piorar. Tá? Então, eles tomam álcool de qualquer coisa. Putz, grilo. Se não tem álcool, não tem problema. Toma querosene. O querosene vai dar uma dor de estômago do cão. E não vai resolver nada. Qual que é o problema do álcool? Bom, o álcool vai mascarar sintomas. Você imagina se o cara foi picado numa cascavel, que o primeiro sintoma é esse aqui, ó. Isso aqui é um quadro clínico, chamado pitose palpebral. Pitose é cair, pálpebra aqui. Pitose palpebral, isso aqui, ó. Pode vir acompanhado de pitose bucal. Cara de bobo. Quem é que fica com essa cara de bobo? Às vezes quem bebe uma cachaça, um bêbado, certo? Você imagina o cara picado no cascavel por coral que faz isso e ainda está chapado com álcool, vai dar um nó na cabeça do médico, porque ele não sabe o que está acontecendo. Tá? Então, essas coisas só atrapalham e não resolvem nada. Nada mesmo, tá certo? Nós tivemos um caso na década de 90. Eu trabalhava no laboratório que faz a identificação dos animais, né? Estudar as cobras. E teve um caso policial que aconteceu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, de um cara que tinha sido picado por um jararacuçu, e o amigo dele falou, não, deixa que eu resolvo. E deu para ele cachaça, álcool, melhor, cachaça não, deu álcool com a cobra dentro. Né? E o cara morreu mais rápido que a picada da cobra. Então, claro que isso abriu um inquérito policial, aquela zona toda, e bateram na porta do Butantan. O diretor falou, José, você pode tentar resolver isso? Eu falei, posso. Aí atendi o caso, fizemos toda a análise. Qual que era a pergunta-chave? A pergunta-chave que o delegado queria saber o cara morreu pelo álcool? O cara morreu pelo veneno que estava dentro do álcool? Eu recebi a cobra, né? Era uma jararacuçu. Eu falei, jararacuçu pode matar? Pode.
Mas foi o álcool que matou ele? Não. Não foi o álcool que matou. Foi o tipo de álcool, porque eles deram para o cara álcool combustível. É quando eu falei isso para o delegado, né? Porque veio acompanhado um outro laudo, né? Falei, é isso. Não dá, você não pode. O álcool combustível é para o carro, não é para as pessoas. Certo? Então, veja, o que a espécie humana faz? Bobagem atrás de bobagem por falta de conhecimento. Uma outra prática que é muito comum pelo Brasil afora, isso lá para a Amazônia e Nordeste é cruel. Eu fui, junto com o pessoal do Ministério da Saúde, dar um treinamento para os médicos de Rio Branco, no Acre. Eu já fui lá 3 vezes, no Acre. É longe. É bom que a prova que existe o Acre, tá vendo, gente? Ele foi pra lá, ó. Então E tem o Acre Acre. existe. E eu fui 2 vezes para Cruzeiro do Sul, que é mais longe ainda, dentro do Acre, né, que é a fronteira com o Peru. Mas eu fui dar o treinamento lá para os médicos, e o médico falou assim, eu tenho um caso legal para falar para você. Tinha um médico nosso, e eu como biólogo, e tinha um técnico do Ministério da Saúde, estava junto. Né? Qual que é? Um cara aí vai perder o braço hoje. Por quê? Na Amazônia tem um tipo de jararaca que é muito comum, que é um bicho de floresta, mas que suporta as mudanças ambientais. Né? O rapaz tinha 19 anos. Ele foi picado, trabalhando na roça, por uma jararaca da Amazônia. Que o programa vai correr o Brasil, então é Bothrops atrox, o nome técnico da cobra. A jararaca da Amazônia chama-se Bothrops atrox. Ele foi picado na mão. O que o sujeito fez? Primeira coisa, ele foi no vizinho, que é um curandeiro. O curandeiro lá rezou, mexeu, papapá, e não resolveu muito, a coisa piorou. Né? Ele falou, acho que é melhor você ir para o hospital. Foi para o hospital. Chegou com muito tempo depois, bastante tempo depois, e tinha um estrago considerável. Um dos efeitos da picada de jararaca é formar bolhas. Então, o cara lá... Por que nós fomos para lá? Para ensinar os médicos. Porque o cara deu soro para o cara e mandou ele embora. Tinha que segurar mais. E o cara estava cheio de bolhas na mão. E estava com um processo necrótico em andamento. Mas foi liberado. Aí o cara foi e voltou no curandeiro. E aquele monte de bolha no braço do cara... Falava, vamos resolver isso já. Pegou uma tesoura e cortou as bolhas. Bom, ele só intensificou o problema, né? Que a necrose que já estava em andamento teve uma contaminação externa, e o cara se ferrou, e naquele dia que ele estava chegando, ele ia perder o braço. Iam botar aqui em cima. Por quê? Por coisas erradas. Em judiação, você vê um cara de 19 anos perdendo o braço por um procedimento mal feito. Ô José, você usou o termo soro. É certo eu falar antídoto? Podemos falar. O correto é antiveneno. Tá? Soro está errado? Não. Você tem que falar que é soro para serpente, não é soro fisiológico. Uhum. Tá? Por que ficou soro? Porque o processo de produção para produzir o soro vem lá do passado. Tá certo? Você pode usar um antídoto? Pode. E qual que é a função do antídoto? Qual que é a função do antiveneno? Qual que é a função do soro? É neutralizar o veneno circulante. O veneno que já agiu não tem jeito. Por isso que é importante você tomar o soro, o antiveneno, o antídoto, o mais rápido possível. Porque o que foi instalado, que já agiu, não tem jeito. Tem que tentar cortar o efeito do resto, né? Isso. A gente tem soro para todos os venenos? Tem. Caramba! Nós temos aqui no Brasil, falando do Brasil, tá? Sim. O Brasil tem, como eu falei, 4 grupos de serpentes. Quando a gente olha as 435 espécies de serpentes, eu falei para vocês que acabei de falar que são 15% potencialmente perigosas. A gente divide nos 4 grupos. Né? Esses 4 grupos, qual que é a característica? O grupo jararaca tem 32 espécies. O grupo surucucu é uma espécie. O grupo cascavel é uma espécie. E o grupo coral são 38 espécies. Tá? Então, são 4 grupos. Quando a gente fala do grupo jararaca, o perfil do envenenamento é semelhante.
Então, o que nós temos? Temos o grupo Jararaca tem aquela ação local importante e, às vezes, quando jovem, uma ação sistêmica que pode causar, deixar o sangue incoagulável, tá certo? Bom, então aqui tem. A gente usa todos os venenos? Não. Com as 32 espécies de jararaca, a gente pega 5 espécies e produz o antiveneno. Porque tem uma coisa chamada veneno ação cruzada. Né? Então tem veneno tem antídoto para as jararacas, a coral também tem, surucucu também tem e cascavel também tem. O que é que nós fazemos? No Brasil a gente consegue mandar para a Amazônia e mandar para o Nordeste, onde tem a surucucu, o soro ou o antiveneno antibotrópico laquético. São 2 grupos misturados, porque os sintomas são muito parecidos. Então, para o médico não ter tanto problema assim, a gente manda um soro duplo. Tá? Na verdade, ele tem outro nome técnico, mas é soro para as duas. A gente tem para a coral somente o soro antielapídico, que elapídico é o nome da família da coral. O de jararaca é antibotrópico, só para o grupo jararaca. Para cascavel, o anticrotálico. E para a surucucu é o duplo, é o antibotrópico laquético. E nós temos também uma mistura, para alguns locais, para facilitar a vida do médico, tá? Que é o antibotrópico crotálico, que é jararaca e cascavel. Não existe soro universal. Ou seja, tem que ser bem específico, né? Tem. Mas será que, antes que alguém te pergunte, né? Será que eu tenho que matar a cobra e levar para o médico? Para quê? Você vai dar trabalho para o médico, porque o médico tem que saber ler sintomas e não identificar a cobra. O que o médico tem que saber fazer? Ele tem que saber ler os sintomas para receitar e administrar o antiveneno correto. Né? E outra coisa importante, quando a gente olha o Brasil, que é um país continental, existem diferenças de distribuição geográfica. Lembra, jararaca está no Brasil todo, coral no Brasil todo, cascavel, cerrado e caatinga, e surucucu está na Mata Atlântica e na Amazônia. Então, o local também importa onde você está no Brasil naquele momento. O médico tem que ter esse conhecimento? Tem. E como é que ela adquire esse conhecimento? Bom, ele pode adquirir na faculdade. Às vezes nós damos palestras e cursos nas faculdades de medicina e de veterinária. E também tem os manuais que são oferecidos pelo Ministério da Saúde. E eu participo de um deles na parte de serpentes. Tá? Então a gente auxilia como? Falando do animal. E o médico tem que saber ler sintomas. Muito bom. Ô José, para a gente fechar, porque o papo está muito bom, eu estou adorando entender e saber um pouco mais disso tudo. Agora, para a gente poder fechar, né? Se a gente já tem o soro, o antiveneno, né, para todos os tipos de venenos, e você trabalha como pesquisador científico, né, que tipo de pesquisas ainda são realizadas ali no Museu Biológico, no Instituto Butantan, e qual que é a importância do Butantan hoje? Bom, o Butantan ele tem 122 anos, né? Ele começa a sua ação não por causa das cobras. Ele tem que falar isso. O Butantan foi criado há 122 anos no meio de uma crise em saúde pública. Tinha muita gente estou falando de 1898, 97. Nesse período tinha muita gente morrendo e ninguém sabia por quê. Principalmente na Baixada Santista. E aí o governo ficou preocupado com isso, pinçou um médico sanitarista e falou, vai lá em Santos ver o que está acontecendo. Esse médico era Vital Brasil, recém-formado. Estava como sanitarista aqui em São Paulo. Ele foi para Santos e lá ele descobriu que era a peste negra, a peste bubônica, porque naquela época os navios vinham da Europa para trabalhar na lavoura de São Paulo, principalmente. Tá? E trouxeram a peste negra, a peste bubônica. O Vital Brasil ficou contaminado e só não morreu porque tinha um navio de bandeira francesa ancorado no Porto de Santos, o comandante tinha soro e ele conseguiu um pouco e não morreu. E também usou em algumas pessoas. Então o Vital Brasil descobriu o problema e a cura. Dava tempo, e esse soro antipestoso já era feito na França, pelo Pasteur.
Então o governo resolveu fazer o soro aqui. Já se sabia o modo de fazer. Aí o governo compra a fazenda Butantã, que é toda a área do Butantã, mais a USP. E ali, o Vital Brasil, num pequeno casebre que tinha na época, ele improvisou uma cocheira e um pequeno laboratório. E ali ele fez o soro antipestoso. Tem a ver com as cobras. Ele aproveitou a oportunidade, porque ele já vinha estudando o problema do acidente ofídico e já preparou o soro para as cobras, que entregou em maio de 1901, ele entregou as primeiras doses de soro antipestoso. No dia 14 de agosto, as primeiras doses de soro antiofídico, que chamava antiofídico, tá certo? Ou seja, nasce com essa pegada o Butantã. O Butantã vai crescendo, estou respondendo a sua pergunta, a importância do Butantã. Vai crescendo e vai atuando muito na questão do soro para picado de cobras, tá? Porque morria muita gente na época. Ele vai avançando e o Vital Brasil percebe que para fazer soro precisa de matéria-prima. Qual que é a matéria-prima? O veneno. Ele ia caçar cobra? Claro que não. Então ele começa a fazer campanha, recebe as cobras, começa a estudar as cobras. Teve que contratar gente para estudar as cobras. Certo? Então, o Butantã cresce nessa linha de estudar os venenos, isso vem até hoje, porque não para nunca, e estuda a serpente, porque para você entender a cobra, entender o acidente, entender o veneno, tem que conhecer o animal. Tá? Por isso que o Butantã tem essa pegada muito forte. Tá? Com o tempo, o Butantã produz soro para escorpiões, para aranhas e lagartas. Tá? Então, nós temos uma atuação pesada na soroterapia e no estudo dos animais que causam envenenamento. Com o tempo, o Butantã começa a trabalhar também com outros tipos de soro, tétano, por exemplo, e com vacina. Mas até 2020, o Butantã era conhecido, o Butantã das cobras. Não, não é só das cobras. Ninguém queria ouvir a gente falando que vacina era importante. Com a pandemia, a gente consegue mostrar que o Butantã é mais do que cobra, e lá tem vários cobras que trabalharam com a vacina e vacinação, e a gente resolveu uma boa parte do problema da pandemia aqui no Brasil. Tá? Então, a importância do Butantã é trabalhar em prol da saúde pública, tá? A serviço da vida, que é o nosso slogan. E trabalhar direto, não só na produção, estudo de vacinas, estudo e produção de soros e melhoria desses produtos. O Butantã tem uma área importante chamada cultural, que é a área responsável, a qual eu dirijo hoje. Eu sou diretor cultural atualmente. A gente faz o que? A divulgação do que a gente faz lá dentro. Porque o Vital Brasil lá atrás pensava assim: eu preciso entender a cobra, preciso entender o veneno, eu preciso informar as pessoas que a maioria não tem veneno, eu preciso mostrar para as pessoas que fazendo coisa errada é pior, eu tenho que informar. O Vital Brasil lá atrás já fazia educação ambiental sem esse rótulo. Tá? Qual que é a importância do Butantã atualmente? Bom, é pesquisar soros, vacinas, animais, vários tipos de organismos que causam mal para a gente, ser um grande produtor de soros e vacinas, principalmente vacinas, para salvar vidas, e fazer a difusão cultural da ciência que a gente produz lá dentro. Muito bom, Giuseppe. Você vai ter que voltar para falar mais, viu? Eu volto. Que olha, foi muito bom, aprendi muita coisa. Espero que o pessoal que está acompanhando aqui também aprenda e distribua esse conteúdo extremamente relevante aí. Obrigado. De nada, foi um prazer trabalhar com você, participar com você, contar um pouco da nossa história e principalmente falar dos animais que são injustiçados. Exatamente, exatamente. E olha, você também pode conhecer lá o Butantã. O Parque do Butantã funciona de terça a domingo, das 7 às 17. E os museus abrem de terça a domingo, das 9 às 16h45. A entrada na área verde do parque, é onde se encontram as construções históricas, os viveiros e o bulevar, é livre. Tá? Mas para visitar os museus histórico, biológico, de microbiologia e o espaço Terra, a bilheteria é necessária a apresentação no ingresso, que pode ser adquirido na livraria e bilheteria do parque, atrás do Museu Biológico. O valor do ingresso é R$ 6
o valor inteiro. Então é super acessível e é um passeio muito, muito legal. Todas as vezes que eu fui com meu pai lá, eu lembro até hoje. Foi muito bacana. E ó, esse ingresso dá acesso a todos os museus, então vai lá conferir e conhecer um pouquinho mais. E se você gostou do episódio de hoje, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo. Tchau, Giuseppe! Tchau, até mais.